De repente você, meu amigo, minha amiga, se pergunta, mas qual o sentido do sacrifício do Senhor Jesus? Então, eu creio que muitos fazem essa pergunta a si mesmos. Se Deus é tão poderoso, por que Ele não nos perdoou e pronto, ao invés de ter que passar por todo o sofrimento e humilhação na cruz? Isso mesmo, por que eu estou dizendo Deus se entregou na cruz? Porque o Senhor Jesus é Deus em forma humana. Ele é o próprio Deus vivo. E Deus, Ele fez esse sacrifício por esses motivos. Primeiro, Deus fez isso por amor a todos os seres humanos. Não existe prova de amor maior do que ofertar a sua vida em prol de tantas bilhões de outras pessoas. Não é verdade? E segundo, pense comigo nessas questões. Imagine que alguém invada uma casa e mate um bebê. Você acha que seria justo esse assassino sair impune do julgamento sem pena alguma? Com certeza não. Por quê? Porque dentro de nós existe o senso de justiça. E realmente tem que haver justiça. Esse crime, o pecado, carece de punição, não é verdade? Você é inteligente. Agora pense comigo. Se esse pecado gravíssimo que citamos acima merece punição, será que o pecado de trair o cônjuge, desejar outra pessoa, ainda que seja em pensamento, mentir, também não carecem de uma punição, sendo que também são pecados? O que podemos verificar é que pecado é pecado. Uma mentira é tão pecado quanto um assassinato, porque diante de Deus, pessoal, não há pecadinho ou pecadão, pois o padrão de Deus é a perfeição. E sendo assim, todos nós, por mais que sejamos honestos, frequentemos a igreja, cumpridores dos 10 mandamentos, vivamos fora da prática do pecado, ainda assim, nós continuamos sendo pecadores que precisam ter sua pena paga, carecendo de perdão. Não podemos alcançar o céu por nossos próprios méritos. Sabemos que durante nossas vidas, em algum momento, a gente olha o que não deve, pensa o que não deve, sente o que não deve. Isso tudo já é quebrar a lei. E isso é pecado, é errado diante de Deus, não é verdade? Mas aí você pode estar se perguntando assim, mas então, escritor sabichão, você também está no barco dos pecadores, porque você não vai herdar o céu assim como eu, porque você também não é perfeito. E você está correto. Todos nós, seres humanos, somos pecadores. O que nós precisamos compreender é que existe uma única forma de sermos vistos perfeitos, sem pecados, aos olhos de Deus. Vamos continuar. Seguindo o raciocínio que a gente estava falando, do crime, onde o bebê foi assassinado, suponhamos que o assassino do bebê seja o seu filho, ou filha, que talvez tenha matado a criança por conta de um acidente, por exemplo, e que ele tenha sido condenado à morte por esse crime. Se você pudesse, você assumiria a culpa, ou seja, pagaria a pena no lugar do seu filho, satisfazendo assim o senso de justiça para livrá-lo da irreparável condenação, que neste caso seria a morte? Certamente você assumiria a culpa no lugar do seu filho, porque ele teria a vida inteira para se consertar, não é verdade? E o amor que você tem pelo seu filho no seu coração seria capaz de impulsionar você para assumir essa culpa e livrar o seu filho da condenação, não é verdade? E será que você não entende, meu amigo, minha amiga ouvinte, que Deus sente em relação a todos os seres humanos o mesmo ou até muito mais amor que você sente em relação ao seu filho, em relação ao seu pai, ao seu namorado, ao seu marido? Porque esse amor que você tem por eles é uma projeção do Criador dentro de você. Então, e se Deus colocou esse amor incondicional pelos filhos, pela família no nosso coração, o amor que Ele sente por nós é muito maior, é incondicional. E também levou o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, a fazer o que você faria para os seus filhos. O Senhor Jesus decidiu se sacrificar na cruz para perdoar os nossos pecados, todos eles, de todos os seres humanos, de todas as épocas, de uma só vez, através da oferta do seu único Filho, o Senhor Jesus na cruz. Entenda, na cruz, o Senhor pessoalmente, na pessoa do Senhor Jesus, o próprio Deus que esteve aqui em forma humana, assumiu a condenação que estava sobre nós, perdoou todos os nossos pecados e nos deu a chance de sermos vistos perfeitos diante de Deus. Pois o Senhor Jesus foi perfeito durante os 33 anos que Ele viveu aqui na terra fisicamente. Não cometeu pecado algum, nem em pensamento, e assim Ele foi a oferta perfeita de Deus que satisfez o seu senso de justiça para que todos nós tivéssemos o perdão
e a chance de alcançarmos o céu, a vida eterna, meu amigo. Agora, você pode estar pensando assim, então, se o Senhor Jesus já me perdoou na cruz, então, e eu não posso ser salvo pelos meus méritos, então eu posso viver de qualquer maneira, eu posso pecar, eu posso falhar, que aí eu vou ser salvo, já estou perdoado. Basta simplesmente viver fazendo bem, fazer caridade, não fazer o mal, não prejudicar ninguém. Só que não se engane, até porque a punição por conta da rebelião do homem contra Deus é a morte. Tanto bonzinhos quanto ruins morrem. De repente você fala assim, mas por que fulano que mata, que rouba, não é punido? É sim. Diante de Deus, lembra o que a gente disse, pecado é pecado, sendo um assassinato ou uma mentira. Então todo ser humano é pecador e a prova disso é que ele morre. A morte é a punição, ela tem que ser paga antes da pessoa estar com Deus, se ela quiser estar com Deus. Se Deus não baixou o padrão para o Senhor Jesus, o seu único Filho, e o sacrificou para que tivéssemos a chance de ser salvos, você acha que para nós o padrão seria mais baixo? Ainda que não sejam nossos méritos que irão salvar? É claro que não. O Senhor Jesus, ele já fez e tem feito tudo o que é possível para que as pessoas sejam salvas, se arrependam, se voltem para Ele. Então, não é pelo fato dele ter se sacrificado que está tudo certo. O sacrifício é um pouco mais do que isso. Deus não vai se impor a ninguém. O ser humano foi feito livre e você precisa decidir crer na oferta que o Senhor Jesus fez por você na cruz. Como está escrito em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, Jesus está batendo no seu coração através desse vídeo, através desse áudio, para que você se volte para Ele, se arrependa, porque tem jeito, tem perdão para você, tem jeito para esse trauma. Jesus pode curar você, pode transformar você. Ele levou sobre Ele os traumas, Ele levou sobre Ele o seu sofrimento. Agora, voltando ao raciocínio da cruz, imagine o seguinte, imagine que você está num deserto com muita sede e de repente recebe uma garrafa com água mineral fresquinha, cristalina, importada. A sua sede acabou? Se você receber a garrafa fechada? Obviamente que não. O que você tem que fazer? Você tem que abrir a garrafa e beber da água para matar a sede, não é certo? Não é verdade? Então, meus amigos, a garrafa com água representa, nesse caso, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Você já foi perdoado, mas para você receber o perdão, para que ele tenha efeito na sua vida, você tem que abrir a garrafa e beber, que é a sua parte. Então, o que Deus quer de mim? Qual a minha parte no jogo, se você quiser dizer assim? Abrir a garrafa e beber a água significa que você crê que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou por você na cruz, que Ele te perdoou, que você confia nele, você recebe Ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E aí você passa a desenvolver uma relação, um relacionamento diário, constante, sincero com Ele através da oração, da meditação na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, frequência à igreja, sendo uma igreja verdadeira. Aqui embaixo eu vou deixar os endereços que vão te ajudar. E aí você passa a lutar para viver segundo a vontade de Deus. Essa é a sua parte. Você vai ter ciência de que, poxa, se Ele perdoou, se Ele assumiu o preço pelos seus pecados, nada mais justo que você fazer a sua parte e procurar se esforçar para viver o máximo possível de acordo com a vontade dEle. Até porque é o melhor para nós. Essa é a única forma, gente, de sermos vistos perfeitos aos olhos de Deus. Nós precisamos de Cristo para ser salvos. E quando rejeitamos e não cremos que Ele morreu e ressuscitou por nós na cruz, a gente não tem uma relação pessoal com o Senhor Jesus. É como se a gente fizesse isso, falasse isso. Eu não preciso que o Senhor assuma a minha culpa. Eu não preciso de você, eu prefiro a morte. Como no caso do exemplo que a gente deu. É como se o filho falasse para a mãe, eu vou assumir minha pena, eu vou morrer. Eu não quero que você me livre. É isso que de repente você faz com Deus quando você rejeita ou ignora o Senhor Jesus e a sua oferta perfeita na cruz. E se você rejeitá-lo em vida, se você não tem um relacionamento com Ele em vida, por que você acha que Deus vai levar você para junto dele na vida eterna, na eternidade? Se você não tem uma relação com o Senhor Jesus agora em vida, na morte, você vai viver do jeito que você está aqui, porque, como nós falamos, Deus respeita o seu livre-arbítrio. Então você vai viver como aqui na terra, separado dele, porque na morte vem o juízo. E aí, se você parte desse mundo sem uma relação pessoal com Jesus Cristo, você está, sem assumi-lo como seu Salvador e obedecê-lo, você está condenado eternamente ao inferno e depois ao lago de fogo e enxofre. Você vai viver uma eternidade, justamente como você viveu a sua vida na terra, separado de Deus. Entenda, se a gente achar que pode ser salvo apenas fazendo bem, não prejudicando ninguém, ou seja, pelos nossos méritos,
A gente está rejeitando a oferta do Senhor e tentando ser salvos por nós mesmos. E isso é impossível, como nós vimos. Não caia no engano de muitas religiões que dizem que podemos viver a vida aqui na Terra de qualquer maneira, fazendo caridade, sendo que assim a gente vai ser salvo, que haverá reencarnação, que haverá purgatório, pois o texto sagrado está bem claro, que diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez. Eu vou deixar o versículo embaixo para você. Então existe uma única morte, vindo depois disso o juízo. Não importa se você é bonzinho ou se você cometeu um assassinato. É lógico que Deus quer uma mudança de postura, mas tanto o assassino como aquele que traiu a esposa em pensamento pecaram diante de Deus e carecem de arrependimento. E a punição dos pecados é a morte, como a gente viu. Então, a gente só pode sair desse mundo salvo e ter paz, ter esse vazio que de repente você tem na sua alma. De repente você está cercado de pessoas. Você tem pai, mãe, você é bonita, você é bonito, você é famoso, você é anônimo, mas você tem dinheiro, saúde, mas você é vazio, sua vida parece que não está no lugar certo. Falta alguma coisa no seu coração. Por quê? Porque só Deus pode preencher o seu coração, a sua alma. Não tem mais ninguém. Só você, só Deus pode preencher a sua alma. Esse é o motivo que eu estou falando aqui, a verdade, que é a palavra de Deus para você. Entendeu? A prova que a gente está falando que é verdade, sobre religiões, que não existe reencarnação, purgatório, é isso. Você não é feliz. Você não é completo. Só o Espírito Santo, só a presença de Deus pode completar você, porque nada nesse mundo que é tão passageiro, as pessoas passam, as coisas, os bens passam. Nada nesse mundo passageiro vai ser capaz de preencher a sua alma, que é eterna, porque eles são passageiros. Só Deus preenche a alma humana, porque Ele é eterno. É o único jeito de você ser incondicionalmente amado. O seu desejo mais profundo é ser incondicionalmente amado, preenchido, compreendido, ter pleno, não é verdade? E só Deus pode fazer isso. Frequentar a igreja por si só não te preenche. Só Deus, que é eterno, pode preencher você. Tá certo? A única forma de sermos completos é através de um relacionamento com o Senhor Jesus. Que aí a nossa alma vai estar cheia da presença de Deus. E a vida eterna não é o paraíso. A vida eterna é a presença de Deus. Porque até o paraíso, o diabo, quando estava no paraíso, caiu. Não tinha pecado lá, não tinha sujeira, não tinha nada que pudesse fazer ele cair, mas ele por si só escolheu cair, assim como Adão e Eva estavam no paraíso e caíram. E aqui nessa terra, nesse mundo difícil, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que partiram salvas. Então o plano de salvação de Deus está certo. Se ninguém fosse salvo, ele estaria errado, mas como já existiram pessoas salvas, estão existindo e vão existir, então elas testemunham contra as pessoas que dizem: ah, mas não tem como viver uma vida reta, é difícil. Realmente não é fácil, mas é simples o que Deus quer de nós: sinceridade, uma entrega verdadeira. Amém? Ele assumiu a nossa culpa, Ele tomou a pena para si próprio, para que a gente tivesse paz. Mas o sacrifício para valer a nossa vida depende da nossa entrega. Amém? Depende da nossa comunhão com Ele, sinceridade. E Deus, antes de ser amor, Ele é justo, meus amigos. Portanto, mesmo com todos os nossos pecados, erros, falhas, Ele nos ama. Mas Ele sabe que nós não podemos pagar pelos nossos próprios erros. Então, Ele fez a justiça. O pagamento dos nossos erros foi o sacrifício dele na cruz. Só que você precisa recebê-lo. O que Deus não aceita é que mesmo depois dele ter pago o preço, a conta pelos nossos muitos pecados, a gente venha ter conhecimento do que ele fez na cruz e continuemos a viver pecando, planejando pecar, ignorando a Deus. Quem vive assim está rejeitando a Deus e será rejeitado e viverá eternamente separado dele se partir desse jeito. Pois tem rejeitado. É como se a pessoa estivesse dizendo: eu não quero que o Senhor pague a minha dívida pelos meus pecados, eu quero ser condenado ao inferno. Você está perdido. Quem rejeita está perdido. Quem vive longe do Senhor Jesus e não o recebe como seu Salvador, não se relaciona com Ele, está perdido. O Senhor Jesus, Ele é o próprio Deus. A crucificação foi documentada nas Escrituras, gente. Se você for conferir em Isaías 53, Salmos capítulo 22, que foram escritos centenas de anos antes do livro de Mateus, capítulo 27, as palavras são idênticas. E a crucificação foi predita quando não existia crucificação na terra. Então, todo mundo sabe que é verdade. Então creia, confie, como está em João 1:1-3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Em João 1:14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós.
e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, meus amigos, Deus te ama muito. Ele deu a vida dele por você. Então, assuma o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você não tem nada a perder. Só perde quem está longe dele, quem está com ele. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Não perde nada. Então, se apegue a Deus, se agarre a ele. Por que você não vai agora a um lugar reservado e conversa com Deus? Fale com ele. Conte para ele como é que está o seu coração. Nós vamos fazer uma oração agora e você pode participar. E é bom que você também faça a sua oração. Converse com Deus. Conte para ele como está o seu coração. Assuma Jesus na sua vida em primeiro lugar. Tenho certeza que você vai ter a paz que você tanto procura. E peça para ele, sobretudo, para entrar no seu coração. Seu coração não é este músculo. Seu coração é a sua alma. É o seu ser pensante, é o seu interior. Tá certo? Então, vá para um lugar reservado agora. Fale com Deus. Converse com ele. Peça para Deus entrar no seu coração, para Deus tocar em você. Vai deixando o Espírito Santo fluir nessa conversa. Tá bom? Vamos encerrar agora esse vídeo, essa mensagem. Eu vou deixar ela aqui no espaço da descrição. Você pode ler. Eu peço que você acompanhe o nosso projeto para a gente chegar ao máximo de almas. E com essa mensagem você entendeu o porquê da crucificação do Senhor Jesus, que foi o maior plano de salvação de toda a história da humanidade. Tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus por essas almas que estejam assistindo esse vídeo, ouvindo esse áudio onde ela estiver. Que o Teu Espírito possa, meu Pai, salvá-la. Se revele a ela, meu Deus. Dê paz. Que eu só possa tocar nessa pessoa agora, para que ela receba vida. Receba o Espírito Santo, meu amigo, minha amiga. Seja tocado, seja cheio da presença de Deus. Se você está doente, seja curado. Em nome do Senhor Jesus, seja livre desse espírito que a tem oprimido, dessa depressão, desse vazio, que saia de você todos os males e que você seja liberto, liberta e tenha paz. Eu entrego essas pessoas em Tuas mãos, meu Pai, na certeza da vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Você pode continuar fazendo a sua oração, conversando com Deus. E abaixo eu vou deixar aqui na descrição o link, os endereços que você pode procurar ajuda, que você pode conversar com a pessoa de Deus agora, que certamente irão te ajudar. Deus abençoe a todos. Um abraço.